3 pessoas conhecem. Quem conhece Juliano, diga eu. Então nós vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. Obrigado. E nós vamos rezar por ele uma Ave Maria, na intenção do seu coração, pela vida dele, pelo ministério do nosso irmão, que também é um desafio muito grande, né? Onde ele está, na posição, no seu trabalho, na sua profissão, é um desafio muito, muito grande mesmo. Então, vamos entregar a vida dele, a família, o ministério, ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém, amém. Boa noite, pessoal. Obrigado, Crescer, obrigado, Gustavo, pelo convite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui na Paraíba, em Campina Grande. Eu amo o Nordeste, eu amo principalmente o interior do Nordeste. A minha conversão passa pelo interior do Nordeste, aconteceu aqui perto, em Nova Jerusalém. Foi aqui que eu me converti, quando eu aceitei o convite para fazer a Paixão de Cristo. Então é uma honra muito grande para mim estar aqui essa noite. Mas antes de começar, eu queria fazer 2 coisas. Uma, Senhor, convém que eu diminua e Tu cresças. E eu queria aproveitar que a gente está aqui, povo católico reunido, a família católica reunida, para pedir. Eu sei que vocês já rezaram muito o dia todo, mas vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, pelo Papa Francisco e pela saúde e recuperação completa do nosso irmão Tiba Camargos. Vocês me acompanham? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que pela intercessão de São Rafael Arcanjo, nosso irmão Tiba Camargos possa se recuperar, e que a cura do Tiba seja um testemunho do poder e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e da poderosa intercessão de nossa Mãe Santíssima. Amém? Amém, obrigado. Pessoal, eu me chamo Juliano Casarré, sou católico, pai de 6 filhos, graças a Deus, porque antes de eu me converter, eu só tinha 2, depois da minha conversão, nós nos abrimos para a vida, e Deus enviou mais 4 lindos filhos para nós. Os meus filhos são o Vicente, o Inácio, o Gaspar, a Maria Madalena, a Maria Guilhermina e o Estevão. Eu sou casado com a Letícia Casarré e sou ator, trabalho na Rede Globo e estou aqui com vocês hoje. A Igreja Católica, ela é tão maravilhosa. Eu quero dar uma prova para vocês da maravilha que é ser filho de nosso Senhor Jesus Cristo, ser filho de Deus. Nós tivemos aqui nesse palco hoje santos homens, como o Padre Christian, o Padre Marlon. Veneramos agora Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. E no entanto, quem está aqui agora é um pecador rude, um pecador grosseiro, que sou eu, que pequei muitas vezes na minha vida, e que até hoje tenho que lidar com a lembrança dos meus pecados. Como é difícil, né, a gente conseguir deixar para trás uma vida de pecados e se purificar e realmente viver a santidade. Mas graças a Deus eu fui salvo.
e fui salvo porque eu aceitei nosso Senhor Jesus Cristo como o meu guia, o meu Senhor, o meu alicerce, a minha raiz, a minha fundação. Eu quero contar um pouco sobre a minha história de conversão. Espero que a minha história inspire vocês também. Então vamos começar a falar um pouco sobre como tudo isso aconteceu. Eu fui criado em Brasília. Meu pai não tinha religião e não tem até hoje. Então todas as vezes que eu rezo o terço, eu estou rezando pela conversão do meu pai. Minha mãe, espírita kardecista, foi criada na Igreja Católica e abandonou a Igreja Católica, como muita gente nos anos 60 e 70, mas segue no coração da minha mãe um amor por Jesus e um amor por Nossa Senhora. Então com a minha mãe eu aprendi a rezar para Jesus, aprendi a rezar para Nossa Senhora, mas a gente ia lá no centro espírita uma vez por semana, receber um passe. Só que a minha mãe, graças a Deus, e isso eu tenho certeza é providência divina, ela quis que eu e meus irmãos estudássemos numa escola católica, no Colégio Santa Doroteia, em Brasília. E foi nesse colégio que eu aprendi a palavra, que eu aprendi a amar a Deus, que eu aprendi o que era o pecado, que eu aprendi a pedir a intercessão de Nossa Senhora. Então, amigos, amigas, pais e mães, a gente precisa dar uma educação católica para os nossos filhos, porque essa educação católica que a gente dá para eles, isso tudo são sementes que a gente está plantando no coração deles, lá no fundo do coração deles. Chega um momento da adolescência, da juventude, que os filhos querem se rebelar contra os pais, querem se rebelar contra a educação que receberam, nem todos, mas acontece muito. Só que essa rebeldia deles, como a gente sabe, e eu mais do que qualquer pessoa sei, essa rebeldia acaba nos levando para um lugar muito ruim, para um lugar escuro, para um lugar de trevas, para um lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo não está. E quando a gente percebe que a gente caiu nesse lugar, o que a gente faz? A gente chora. E quando a gente chora, as nossas lágrimas vão lá naquelas sementes que o nosso pai e a nossa mãe plantaram no nosso coração. E essas lágrimas fazem essas sementes germinarem, fazem essas sementes nascerem de novo. Então, vamos dar uma educação católica para os nossos filhos, vamos ensiná-los a rezar, vamos ensiná-los a amar Nossa Senhora, vamos ensiná-los a amar São José, a pedir a intercessão dos santos, porque essas sementes um dia podem ser regadas pelas lágrimas deles, e essas sementes vão brotar e vão trazer eles de volta para casa, como me trouxeram também. Eu fiz a primeira comunhão nesse colégio católico, mas minha mãe não era católica, meu pai não tinha religião. Então o que aconteceu? Eu fui sozinho uma vez, num domingo para a missa, depois da primeira comunhão, fui sozinho uma segunda vez, e nunca mais voltei por quase 30 anos, eu fiquei quase 30 anos afastado da Igreja Católica. Então minha gente, vamos pegar os nossos filhos pelas mãos e vamos falar, você vai para a missa sim, é 1h30 da sua semana, para estar com o nosso Senhor. Eu sei que custa, eles não querem ir, eles querem ficar em casa, eles querem ver televisão, e a gente fala, bom, se eles não forem, talvez a minha missa vai ser mais fácil, porque eu não vou estar tendo que correr atrás de criança, eu não vou estar tendo que falar para o adolescente, levanta, ajoelha, reza junto, não estou ouvindo você rezar comigo, porque os adolescentes são assim, você leva para a missa e ele fica lá assim, reza moleque, santo, 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 vai, e o adolescente está lá, e a gente às vezes fala, bom, se eu não levar para a missa vai ser mais fácil, mas Deus não quer facilidade da gente, Deus quer o nosso amor, quer o nosso sacrifício, quer o nosso sim, e a gente tem que levar os nossos filhos sim, até a idade que eles forem adultos, e você vai falar, agora você pode decidir livremente,
porque nós somos católicos e o nosso Deus é o Deus da liberdade. O nosso Deus é o Deus que libertou o povo de Israel. O nosso Deus não é o Deus da obrigação. O nosso Deus não é o Deus que força a gente a estar com Ele. Ele não é o Deus do castigo, como muita gente fala. Ele não é um Deus de vingança. Ele é um Deus que nunca desistiu da gente. Ele deu o paraíso para a gente, Ele fez uma nova aliança, Ele tentou de novo, Ele falou que ia queimar as cidades, mas se tivesse um que prestasse, Ele não ia queimar. Ele tentou, Ele tenta, Ele quer a gente tanto que Ele mandou o próprio filho dele. O sacrifício de Isaac, Ele não pediu o sangue de Isaac, mas Ele deu o filho dele em sacrifício. Esse é o Deus da liberdade, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão e o Deus do amor. E esse Deus quer da gente que a gente diga sim para Ele. Esse nosso sim para Deus é o sim da nossa fé. A fé é você dizer eu creio, e a partir desse primeiro passo, eu creio, aí Ele vem. Quando você abre o seu coração para Ele, Ele vem com amor de volta, Ele vem com graças na nossa vida, Ele vem com perdão, Ele vem com a misericórdia dEle que é infinita, e não importa o tamanho do seu pecado, o perdão dEle é sempre maior. Satanás adora tentar a gente com o seguinte pensamento: eu já errei demais, eu não tenho salvação, minha vida não tem salvação, minha vida não presta, sabe, eu não fui um bom filho de Deus, não fui um bom marido, perdi meu casamento, deixa para lá. Isso é o demônio falando no nosso ouvido, porque Cristo tem o perdão para a gente, não importa o tamanho do nosso pecado, desde que a gente se arrependa verdadeiramente e fala: Pai, eu pequei, eu não me aproximo de Ti porque eu mereço, eu não mereço. Eu não me aproximo de Ti porque eu sou santo, eu não sou santo. Eu me aproximo de Ti porque eu sou um doente, e Tu és o médico dos médicos. Só Tu, Senhor, tens a cura para os meus pecados, para a minha doença. Eu me aproximo de Ti, Senhor, sem nada nas mãos. A única coisa que eu tenho para Te oferecer, meu Deus, são os meus pecados, para que Tu, Senhor Jesus, os destruas. Às vezes a gente tem que falar com Jesus assim: Jesus, a única coisa que eu tenho para Te dar é essa porcaria que eu sou, eu não tenho mais nada. Pega e me quebra como um vaso de barro, e me faz de novo. Faz morrer em mim o homem velho, Senhor, e faz viver em mim o homem novo. E foi assim comigo. Fiquei décadas longe da igreja, tentei várias religiões, porque a gente está numa época que assim, a única coisa que não pode é você ser cristão. Agora, se você falar que você reza para o gnomo do jardim, que legal. Se você falar que você acredita no poder dos cristais, que legal. Se você falar que você tem um olho grego na porta da sua casa para afastar a inveja, tá tudo bem. Falar que vai no terreiro, falar que vai na macumba, falar que virou budista, falar que virou yogi, que está fazendo yoga, que está rezando para Shiva, aí tudo bem. A única coisa que não pode é falar: eu sou de Jesus, eu sou de Maria. E eu tentei, em várias religiões eu passei. Só que eu falava uma frase que me protegeu esse tempo todo. Quando eu ia numa outra religião, eu falava: Senhor, eu não quero escolher. E eu sabia que eu estava falando com aquele Deus do Colégio Santa Doroteia, que eu estava falando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falava: Senhor, eu não quero errar, eu não quero escolher, porque eu sou um idiota. Se eu escolher, eu vou escolher errado. Então, Senhor, me mostra o caminho, me mostra a verdade. Em nenhuma religião falsa eu parei, mas eu fui para a universidade, estudar teatro,
um ambiente muito diferente do que se pode chamar de um ambiente cristão, um ambiente que exalta o sexo desregrado, um ambiente que fala abertamente sobre drogas, e eu fui me perdendo, achando bonito tudo aquilo, achando que agora eu era livre, agora eu sou livre, agora eu sou finalmente livre, e eu não percebia que não, agora é que eu era escravo, agora é que eu tinha virado escravo dos meus desejos, agora é que eu tinha virado escravo dos meus pecados. Eu era escravo e achava que estava livre, mas eu não era uma pessoa totalmente péssima não, eu encontrei uma boa mulher, vi que ela era uma mulher valorosa, me casei com ela, nós formamos uma família, e aí, mas afastados da fé, aí um dia, eu acordo de madrugada com a minha esposa chorando do meu lado na cama. Ela tinha visto um vídeo do Estado Islâmico, que um grupo terrorista, que tinha enfileirado criancinhas no chão, inimigos da fé deles, e o cara vinha dando um tiro em cada uma. Então a criancinha do lado sabia que ia morrer, porque a do lado aqui já tinha morrido. Eu sei que é difícil de ouvir isso, é horrível. Mas a Letícia, quando viu esse vídeo, ela perdeu toda a fé em Deus. Ela falou, não posso acreditar que exista um Deus que permita uma maldade dessas. Mas a Letícia não era católica, ela não conhecia a resposta, porque a igreja tem uma resposta para esse tipo de maldade que acontece no mundo. Eu vou falar sobre ela. Mas a partir daquele momento a Letícia falou, eu não vou acreditar mais em nada. E eu falei, também não vou acreditar não. Marido, né, que fala, sim senhora, não acredito, também não acredito mais. E aí o que aconteceu com a nossa vida? Ladeira abaixo. Quando eu falei, Deus não existe, eu quis ser o meu próprio Senhor, e foi aí que eu me perdi, e aí o meu casamento quase acabou. Então uma noite, pelos muitos erros que eu cometi, minha esposa saiu, viajou para a casa dos pais dela, viajou para a casa de umas amigas, os meus filhos na casa dos meus sogros, e eu sozinho na minha casa, vendo a ruína que eu tinha construído, a ruína que eu tinha feito do meu matrimônio. E eu achei que não tinha volta, eu achei que não tinha perdão, eu achei que eu tinha estragado o meu casamento, estragado a minha vida, e o meu coração doendo, e eu sentia o meu coração rasgar. A sensação que eu tinha, eu via na minha cabeça o meu coração se partindo em dois. E eu tinha um amigo que morava perto de mim, a gente era amigo de surfar, a gente ia para o mar surfar. E esse é um irmão evangélico, o nome dele é William Santana. Hoje em dia ele surfa ondas gigantes em Nazaré. E eu liguei para ele e falei, William, irmão, eu vou morrer essa noite, meu coração vai explodir de dor, eu não sei o que fazer. Ele falou, calma que eu estou indo para aí. Eu não pedi para ele rezar para mim, eu só queria alguém perto de mim, porque eu não sabia o que eu podia fazer. Eu estava desesperado. É a famosa noite negra da alma, é o famoso fundo do poço, é onde eu estava. E esse amigo entrou na minha casa, e eu falei para ele, ó, aconteceu isso, eu errei, eu fiz tal coisa, minha mulher saiu de casa, eu estou sozinho, eu estou desesperado, eu vou morrer. Ele falou, irmão, aceita nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, aceita o perdão que Cristo tem para te dar, aceito, então agora a gente vai rezar. E ele começou a rezar, Senhor, traz os teus anjos para junto do Juliano, Senhor, traz os teus anjos para essa casa, Senhor, perdoa o Juliano, Senhor, reconstrói a vida dele. E eu fui sentindo nosso Senhor Jesus Cristo, e eu nunca mais senti nada parecido, nosso Senhor Jesus Cristo pegar o meu coração com as santas mãos dele, com as divinas mãos dele, e segurou o meu coração num pedaço só, num coração só, inteiro. E por isso eu sobrevivi aquela noite, só por isso eu sobrevivi aquela noite.
E dali eu comecei a reconstruir o meu casamento. E ali eu comecei a rezar para Jesus. Só que quando Jesus voltou na minha vida, quem é que veio com ele? Maria. Imediatamente. Ela veio junto, veio a fé da minha infância, todas aquelas sementes que as irmãs do Colégio Santa Doroteia tinham plantado no meu coração, germinaram de novo, floresceram, e veio Jesus, e veio Maria. Eu tentei algumas vezes ir com esse meu amigo na igreja onde ele ia, mas eu não consegui ficar lá. E eu tenho amor pelos nossos irmãos evangélicos, e eu tenho uma pena enorme que não esteja todo mundo debaixo da Santa Igreja Católica, porque imagina o poder, se nós fôssemos uma só igreja. Imagina no mundo, se fosse todo mundo tivesse sob o bastão de Pedro, nossa pedra que Cristo colocou aqui para a gente, se todos nós estivéssemos debaixo da mão de bispos, padres, cardeais da sucessão apostólica. Eu rezo pelos irmãos evangélicos, eles creem na Trindade, mas infelizmente, quando eu ia na igreja evangélica com esse meu amigo, não existia o amor por Nossa Senhora, e por isso eu não consegui ficar lá. Eu falava para ele: irmão, mas para mim não dá, porque eu preciso rezar para Maria, eu preciso falar com ela, eu preciso da intercessão dela. Quando eu vou entrar no mar, eu falo: Jesus me protege, Maria me protege. Então eu fui seguindo a minha caminhada, e fiquei ainda ali uns 2 ou 3 anos, sem igreja, mas rezando, e a minha vida foi melhorando, meu casamento voltou, nossa família voltou a morar debaixo do mesmo teto. A gente nunca chegou a se separar, mas passamos ali algumas semanas difíceis, depois passamos vários meses difíceis em casa. E aí um dia, eu sou ator, eu fui dar uma entrevista, e o repórter me perguntou assim: qual o personagem que você nunca fez e que você gostaria de fazer? E eu falei: quero fazer Nosso Senhor Jesus Cristo na Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Eu falei isso? Da onde veio isso? Por que eu falei isso? Saiu da minha boca, o Espírito Santo falou. E aí o que aconteceu? 2 semanas depois me liga um empresário e fala: sou eu que faço a Paixão de Cristo, você quer fazer Jesus? Eu falei: quero. Ele falou: então é você. Eu falei: vamos. Aí dá mais uma semana, ele fala assim: a gente já fechou aqui um outro ator para fazer Jesus, mas dá para fazer Pilatos ou Herodes. Eu falei: não, eu quero fazer o cara. Vou para fazer o cara que matou o cara, eu não quero não, obrigado, pode ficar. Aí passou mais uma semana, ele falou: não deu certo aqui com o nosso ator que ia fazer Jesus, você pode fazer. E eu podia. Aí eu vim para cá, né? Vim para o sertão de Pernambuco, e aí comecei a ler os evangelhos. E comecei a ler os evangelhos numa época em que eu estava lendo muito sobre política também. Então tudo começou a fazer sentido, porque eu estava vendo gente que eu assistia na internet, que não era necessariamente católico, como por exemplo um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Ele falava da Bíblia, e ele mostrava como aquelas mensagens da Bíblia são poderosas e são verdadeiras. Aí quando eu comecei a ler o Evangelho, tudo fez sentido. Eu voltei para casa e falei para Letícia: amor, estou com saudade da missa, quero ir para a missa. Ela falou: vai. Aí eu fui sozinho. Quando eu cheguei na missa, aí parecia que eu estava voltando para casa. Eu entendi a missa toda como eu nunca tinha entendido na adolescência, me senti amado, me senti perdoado. Fui na missa no domingo. Segunda-feira eu estava na igreja de novo. Falei: eu preciso confessar.
Aí o padre estava chegando da academia, o padre estava de regata. Aí a secretária falou: o padre está chegando da academia agora, você pode falar com ele. Eu fui lá, sentei na frente dele, padre de regata, botou a estola. Eu falei: padre, eu estou há 30 anos longe da igreja católica, eu cometi tudo que é tipo de pecado que o senhor pode imaginar, eu estou sujo, eu estou podre, mas eu estou aqui. Ele falou: meu filho, a gente estava rezando por você esse tempo todo, amém? É a história do filho pródigo. Ele volta e o pai fala: vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e voltou. E graças a Deus eu voltei. A nossa família, depois eu me casei com a Letícia na igreja católica, recebemos o sacramento do matrimônio. Letícia fez a primeira comunhão, os mais velhos fizeram a primeira comunhão, e a gente começou a viver a vida sacramental, a vida de oração, mas também essa vida sacramental, porque uma vez que a gente se converte, o diabo não fica feliz. Nosso Senhor já avisou: cuidado, porque às vezes esse demônio que você expulsou, ele volta com mais 7 piores do que ele, quando ele vê que a casa está toda limpa e varrida. Então a gente não pode abandonar a missa, não pode abandonar o terço, não pode abandonar a confissão, não pode abandonar a comunhão, a Eucaristia, porque senão a gente fica de guarda baixa. Muita gente fala: o que eu preciso fazer? Botaram um olho gordo em mim. Como é que eu me protejo da inveja? Amigo, se você estiver indo na missa, rezando o terço, se confessando, não pega, só pega se você baixar a guarda. Então nós nos convertemos, e aí começamos a viver dentro da igreja católica. Em 2022 eu senti que eu precisava fazer alguma coisa naquela quaresma. Estamos aí às portas da quaresma. Eu resolvi rezar o terço na internet às 5 da manhã. Então todo dia eu ia lá, fazia uma live às 5 da manhã. Muita gente começou a rezar comigo. E no final daquela quaresma, Jesus me trouxe uma coisa que eu sempre soube que Ele ia me trazer. Ele me trouxe a cruz. Quando eu estava fazendo a Paixão de Cristo, todas as noites na peça de teatro, chegava uma hora em que eu falava aquilo que Jesus avisa para os discípulos, já perto ali do Calvário dele. Ele fala: se o mundo me odeia, não, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Eu falava aquilo e pensava: gente, mas será que o mundo vai me odiar agora que eu me converti? Será que não vai ficar todo mundo feliz que eu aceitei Jesus, que eu vim para a Santa Igreja Católica? E Jesus alertava: se eles fizeram isso comigo, se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. E eu me convertendo ali, pensando: ai meu Jesus, eu estou me convertendo, mas eu não quero sofrer. Mas a cruz vem, e a gente é chamado a abraçar a cruz como Ele abraçou, com muito amor. Então no final da quaresma de 2022, a Letícia estava grávida do nosso 5º filho, a Maria Guilhermina de Guadalupe. E ela fez um exame e falou: olha, a bebê tem um problema de coração. E a gente foi vendo que o problema era grave, e ela teve que nascer em São Paulo, que tinha a equipe mais especializada no problema de coração dela. E nós já fomos para São Paulo sabendo que ela ia nascer e ia ter que ser operada naquele mesmo dia. Então nós chegamos lá, a bebezinha nasceu, linda. Você olhava e falava: nossa, perfeita. Mas o coração dela não jogava sangue para os órgãos. O sangue girava só dentro do coração. Então ela estava linda, mas em algumas horas ela ia morrer se ela não passasse por uma cirurgia. E os médicos vieram para nós dizer: olha, a gente preocupados, né? Os médicos preocupados: olha, a gente vai ter que operar.
eu e a Letícia falamos, a gente está sabendo, a gente veio aqui para isso. Eu estava agoniado, eu estava com o bebê no colo, eu já estava querendo entregar, tipo, opera logo, eu sabia o que estava acontecendo. Então nesse primeiro dia foram 11 horas de cirurgia, ela ficou com o peito aberto. Imagina a dificuldade de ver um bebezinho que acabou de nascer, coraçãozinho desse tamanho, tem que abrir o coração e operar lá dentro. E a gente conseguiu passar por tudo aquilo com muita serenidade. Os médicos olhavam para a gente e falavam, poxa, realmente, a fé de vocês traz uma serenidade, né? Porque tem muitos pais que se desesperam nessa hora. Não vai operar minha filha, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Mas a gente já tinha entendido a resposta para aquilo que a Letícia tinha visto naquele vídeo que ela viu dos assassinos de crianças. A gente já tinha entendido que Deus é só amor, que Deus é só bem, que Ele vê tudo, que Ele sabe tudo e que Ele quer o nosso melhor. E a gente já sabia que Ele só permite que uma coisa ruim aconteça, porque Ele sabe que Ele vai transformar aquele mal num bem muito maior. Ele só permite que um mal aconteça para que aconteça um outro bem maior ainda depois. Então a gente estava em paz com tudo que a Guilhermina estava vivendo. E olha só que coisa, um dia, já com a Guilhermina com 2 anos, eu olhei para ela, e em vez de perguntar, Senhor, por quê? Por que comigo? Por que com a minha filha? Por que na nossa família? Por que ela sofre tanto? Eu não tenho como entender os porquês de Deus. A gente não tem como entender as razões de Deus. Se Deus coubesse na nossa cabeça, Ele ia ser um Deus muito pequeno. Mas Ele é um Deus infinito, enorme, maior de tudo que existe. Fora do tempo e do espaço, as razões dele são insondáveis, a gente não sabe. Mas eu fiz outra pergunta para Deus, em vez de perguntar por quê, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com o sofrimento da Guilhermina? Então quando acontecer alguma coisa difícil na sua vida, em vez de perguntar, por que comigo, Senhor? Eu não mereço. Ah, merece. Você merece, eu mereço. A gente merece todo tipo de castigo. Todo tipo de castigo para nós é pouco, porque a nossa fé é pouca, porque a gente é pecador, porque a gente reclama, porque a gente murmura, porque a gente fofoca, porque a gente sente inveja, porque a gente come mais do que a gente precisa, porque a gente tem preguiça, porque a gente gasta o nosso tempo passando fotinho para cima no celular, porque a gente reza pouco, porque a gente tem preguiça de rezar o terço, porque a gente reclama quando está calor na missa, porque a gente não perdoa aquele nosso parente que errou a gente não consegue perdoar aquele amigo que mentiu, a gente não consegue perdoar a traição, e Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, então todo castigo para nós é pouco. Então não pergunta por que Ele está te castigando, pergunta, Senhor, o que eu tenho que aprender com esse castigo que eu estou recebendo? E aí você vai ter a resposta. E a resposta que Jesus me deu no dia que eu perguntei, Senhor, o que eu preciso aprender com o sofrimento da Guilhermina? Ele falou para mim, ela é um pequeno Cristo, ela é que nem eu, ela está presa numa cama, a cama é a cruz dela, o lado trespassado é a sonda, por onde ela recebe alimento. A Guilhermina é desse tamanhozinho, ela respira por uma traqueostomia igual o Padre Marlon. Mas olha só como Deus é magnífico. Com a Guilhermina deitadinha num leito hospitalar, que fica na nossa casa, mas é um leito hospitalar, ela faz o Brasil inteiro rezar. Uma bebê que não fala. A traqueostomia dela não permite que a gente escute a voz dela. Eu não escuto a minha filha chorar quando ela chora. Então quando o seu filho chorar,
não reclama não, porque tudo que eu queria era ouvir a Guilhermina chorar, eu não consigo ouvir, porque tem um cano na garganta dela. Mas daquela cama, presinha, muda, com poucos movimentos, ela converteu muitos corações, ela chegou em muitos corações, ela botou muita gente para rezar. Tudo isso graças a Deus, não graças a mim nem a Letícia, tudo graças a Deus. Então, gente, não vamos nos desesperar quando vier a cruz. A gente tem que falar: obrigado, Senhor, por essa cruz. Fazer o que o Padre Marlon falou, não desperdiçar sofrimento, porque a gente vai sofrer. A gente vive num mundo caído, sofrimento vai vir. Então, na hora que o sofrimento vier, que a gente possa falar: Senhor, eu te ofereço esse sofrimento por aquele meu parente que está brigado comigo. Eu te ofereço esse sofrimento pelas crianças que não têm pai, que não têm mãe. Eu te ofereço esse sofrimento pelas vítimas da guerra. Aliás, eu falei em pai e mãe, tinha uma coisa que eu queria dizer. Estou vendo que daqui a pouco vai dar o meu tempo. Eu queria fazer um chamado. Eu vi mais cedo aqui. Vamos levantar a mão, todas as mulheres. Obrigado. Agora todos os homens. Gente, tinha que ser 50-50. Tinha que ser meio a meio. Mas não é. Tem muito mais mulher aqui do que homem. Parabéns para as mulheres. Mas a gente está fraco. A gente precisa de mais homem rezando. A gente precisa de mais homem com o joelho no chão. A gente precisa de mais homem na missa. A gente precisa de mais homem rezando o terço. A gente tem que mostrar que o terço pode ser uma coisa viril, forte. A nossa arma é a gente, é uma guerra contra o demônio. A gente precisa rezar o terço do nosso jeito, com a voz rouca, com a voz grossa. A gente tem que botar o joelho no chão. O seu filho, ele só vai rezar se ele ver você, meu irmão, com o joelho no chão. Porque se ele só vê a mãe dele rezando, se ele só vê a avó dele rezando, ele vai falar: isso é coisa de mulher. Agora, no dia que ele vê você ajoelhado, chorando, rezando, ele vai falar: tem alguma coisa muito grande no céu, porque o meu pai, o meu herói, está de joelho no chão. Então deve ter alguma coisa muito forte lá em cima, e eu quero conversar com esse cara também, e o seu filho vai começar a rezar. Existem estudos que mostram, quando só a mãe vai na missa, e isso não é para falar mal das mulheres não, é para falar mal dos homens, tá? Pelo amor de Deus, vocês são as minhas heroínas. Mas quando só a mãe vai na missa, a família não vai. Quando o pai vai, 90% das famílias se convertem totalmente. A minha história mostra isso. Eu comecei a ir na missa, eu ia sozinho. Na primeira missa do domingo, para não atrapalhar o domingo da família, eu acordava cedo, deixava todo mundo dormindo, ia na missa das 7 da manhã e voltava para casa para dar o café da manhã da galera. Não deu 2 meses que eu estava indo para a missa, a Letícia falou: quero ir. Eu falei: pô, vem. Em nenhum momento eu precisei falar para ela: você precisa ver como a igreja é maravilhosa, existe um Deus no céu, e o Filho é a imagem do Pai, e o Espírito Santo. Eu não precisei fazer nenhum discurso teológico para ela, eu não precisei explicar as razões da minha fé. É bom que a gente saiba as razões da nossa fé, nós somos católicos, a gente tem que estudar as razões da nossa fé, mas o que converteu ela não foi o meu blá blá blá, ela simplesmente viu aquele cara, aquele pecador, começar a sair de casa para a missa e voltar com um sorriso no rosto, e voltar com mais paciência para os filhos, e voltar mais calmo. Então, nós como católicos, somos chamados a converter as outras pessoas. Ide, ensinai o Evangelho a toda criatura, mas nenhum ensinamento vai ser melhor do que o nosso exemplo de vida. Se você é católico, chega todo dia no seu trabalho, contando uma fofoca, reclamando do patrão, reclamando do diretor, você não vai converter ninguém. Se você é católico, chega todo dia com um sorriso no rosto, feliz porque tem um trabalho, e tem um bom dia, tem uma palavra gentil,
entendeu? Se você é um católico e não fica passando cantada na colega, não fica contando fofoca do outro, não fica falando mal de ninguém, esse seu testemunho vai converter. Então, minha gente, vamos dar testemunho da nossa Santa Igreja Católica, da nossa conversão, com o nosso exemplo de vida, com o nosso amor, com o nosso sorriso. As pessoas têm que olhar para nós e falar: gente, como esses católicos são felizes, como eles se amam. E a vida deles não é fácil não, porque a dona fulana, ela perdeu o marido quando tinha 30 anos e criou os 4 filhos sozinha, mas ela tem sempre um sorriso no rosto e está sempre rezando o terço dela. Essa vai converter muita gente. Então, para a gente encerrar, eu faço esse convite. Vamos dar testemunho da nossa fé, testemunho do nosso amor por Jesus, com o nosso bom humor, com o nosso calor, com a nossa risada. A gente tem que dar o testemunho da normalidade, gente. Não adianta a gente ser um monte de esquisito, que anda com roupa até aqui, e que só fala certinho, e que não dá uma risada, e que não toma uma cerveja. A gente não é crente, a gente é católico, gente. Toma um gole de cerveja, conta uma piada, fuma um cigarro, abraça os outros, agradece a Deus porque está vivo. É o apostolado da normalidade. Não pode sair por aí apontando o dedo para todo mundo. Ah, viu fulana? Usou um biquíni, que horror. Não, reza por ela, mas no silêncio da sua casa. Não vai lá apontar o dedo para ela. Ai fulana, esse biquíni está muito curto. Reza por ela. O Espírito Santo vai constranger ela mais cedo ou mais tarde. E mais uma vez chamar os homens. Vamos dar testemunho da nossa fé católica, do nosso jeito, um jeito masculino e viril. E uma maneira como vocês podem fazer isso é criar um grupo de homens católicos. Chama aí 3 amigos, 2 amigos, que seja. Vamos se encontrar de 15 em 15 dias. Quarta-feira a gente vai conversar sobre uma passagem do Evangelho, a gente vai rezar o terço, ou rezar uma dezena que seja, e a gente depois vai tomar 2 cervejas e voltar para casa. Foi. E aí na outra semana você fala para o seu amigo, chama mais um, chama alguém do seu trabalho. Nem fala que é um encontro católico, fala, a gente tem um encontro lá, a gente conversa sobre a Bíblia e a gente troca uma ideia, conta umas piadas e volta para casa. E vamos chamar gente. Nós precisamos de mais homens, nós precisamos levantar um exército de Nossa Senhora, para que o Brasil não seja tomado pelos inimigos da cruz, pelos inimigos da família, pelos inimigos da fé, pelos inimigos de Cristo. Vamos chamar mais gente, mas vamos chamar com amizade, com amor. É o nosso amor que vai converter, não é o nosso blá blá blá. Tá legal? Vamos fazer uma oração final aqui para acabar esse nosso encontro, por favor. Senhor, nós nos colocamos na vossa presença. Nós cremos verdadeiramente que estais aqui, que nos vês e que nos ouves. Senhor, nós te amamos e te adoramos, porque tu não és apenas belo, tu és a fonte de toda beleza. Tu não és apenas justo, tu és a fonte de toda justiça. Tu não és apenas misericordioso, tu és a própria misericórdia. Tu és, Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. Que nós possamos sair daqui hoje nos sentindo abençoados por Ti e protegidos pelo manto poderoso de Tua Mãe querida. Que nós possamos sair daqui hoje e levar para nossas casas, nossas vizinhanças, nossos trabalhos, o testemunho do Teu amor e do Teu perdão. Senhor, nós não nos aproximamos de Ti porque merecemos, mas porque precisamos da Tua misericórdia e do Teu perdão. Abençoai a cada um de nós e ajudai-nos a obter as graças
que cada um de nós traz no coração. Encerramos esse momento de reflexão e oração, oferecendo a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe das Dores, Mãe de Deus e nossa Mãe, uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado pela paciência, pelo interesse de todos vocês. Que Deus abençoe. Obrigado. Juliano. Meu irmão, eu estava comentando ali com o padre Aldevan que Deus se utiliza dos seus instrumentos. Você disse isso no início da pregação. O que o Papa Bento XVI disse no dia em que ele foi eleito Papa, ele disse: o que me conforta é que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Foi o que você disse aqui hoje com outras palavras. Mas eu quero lhe dizer, diante do seu testemunho e da sua pregação para essa multidão e uma multidão que nos acompanha, Deus vai lhe capacitar ainda mais. Ele vai lhe tornar cada vez mais um instrumento útil em suas mãos benditas, para que você leve a conversão aos corações mais endurecidos, aqueles mais distantes de Deus e da igreja, e através da sua vida normal, como homem, como profissional, como pai de família, como esposo, Deus vai tocar muitos corações. Queremos consagrar mais uma vez a sua vida, a sua família, a Nossa Senhora, os seus filhos, Guilhermina e todos os outros, sua esposa, o seu trabalho e o seu ministério. Olha, se muita coisa já aconteceu através da sua vida, eu quero lhe dizer, neste crescer, a partir deste crescer, está apenas começando. Deus tem muito mais para você e através de você. Deus te abençoe.